Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo de Lições Fraternais. Estamos vendo aí já 84, chegamos no 84º capítulo do Espírito da Verdade e hoje, o capítulo 84, pró ou contra. Vamos à leitura do capítulo 84, pró ou contra. Quem não é comigo é contra mim. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 23. Entre o bem e o mal não existe neutralidade. De igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Escondemo-nos à sombra ou revelamo-nos na luz. Quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal, em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais nos quadros da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que dimana do Criador e o bem maior relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. Partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. A necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação, respira a distância do apostolado com Jesus. Para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a afeição de porta-voz do roteiro exato. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que te não abandones à neblina dos vales de indecisão. Estacionamento no mal ou ascensão para o bem. Com Jesus ou distante dele. Isto significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais, ou abraçando, hoje, a cruz do caminho que, amanhã, conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo. Emmanuel, capítulo 84, pró ou contra, ele vai fazer referência no Evangelho no capítulo 17, item 4. Capítulo 17, sede perfeitos, item 4. Ele vai falar de os bons espíritas. E aí? Pró ou contra? O que Emmanuel está querendo nos dizer aqui acerca desse texto? Que eu faço a reflexão, que eu faço a interpretação do texto? É um tanto quanto óbvio. Basta a gente refletir. Dá para você ser meio bom? Dá para você ser meio mal? Como Emmanuel nos diz, nós temos todas essas respostas através das nossas consciências. E nós sabemos, fica nítido com a leitura dele, que nós não temos como ser meio bom ou meio mal. Se eu deixo de fazer o bem, é como ele disse, logo eu estou me coadunando, ou seja, estou concordando com o mal. Ao mesmo tempo que eu me privo do mal, mas eu me volto para fazer o bem, eu estou no caminho do bem. Então não tem meio termo. O simples fato de eu deixar o mal avançar, eu estou sendo negligente, como ele falou. Eu estou sendo conivente. Não é para eu sair batalhando contra o mundo, contra a maldade. Mas que, a partir do momento que eu já não faço mal, que eu não caminho no mal, essa vai valer. Isso vai fazer uma grande diferença. Então é isso que ele vai nos ensinar. Não tem neutralidade. Não sou bom, não sou ruim. Não dá para ficar em cima do muro, como se diz.
Ou eu sou bom, ou eu sou ruim. E isso compete a cada consciência fazer essa análise. Compete à introspecção de cada um de nós de olhar para dentro de si mesmo e ver. E perceber. Perceber de que forma? Como o Evangelho vem nos ensinando. No cristianismo redivivo. Com aquelas frases simples. Não fazer para o outro o que eu não quero para mim. E o quanto disso eu venho fazendo? Será que aquilo que eu fiz hoje eu gostaria que fosse feito para mim? Aquela atitude que eu tive, será que eu gostaria que alguém fizesse para mim? É aí que a gente faz, é aí a análise da consciência que ele falou, porque nós trazemos. A gente sabe o que é bom, a gente sabe o que é mal. Basta a gente exercitar. Muitas das vezes, como ele disse, eu tento me isentar. Não tem como. Não tem escapatória. Vai ficar registrado. Mas um bem que eu faça, o cômputo também vai ser muito mais válido. E é ele que vai me ajudar lá na frente. É ele que serviu de aprendizado para me mostrar o caminho melhor. E é nesse que eu devo perseverar. Então, a análise de consciência que eu faço, olhando para mim mesmo, entrando dentro de mim mesmo, sobre a minha conduta, às vezes eu posso me decepcionar. Porque eu não estou fazendo tanto bem quanto eu podia. É só dar o primeiro passo. É só começar a fazer. Então, ele vem falar, Emmanuel vem falar que a necessidade mais imperiosa de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura. A gente aprendeu tanto de caridade, que a caridade, que é o que o Espiritismo fala? Qual é o jargão, vamos dizer assim, a frase mais conhecida que o Allan Kardec trouxe para o Espiritismo, que foi, repito, já disse aqui, de reflexão do Chico Xavier, que ele disse que se no Espiritismo não fosse essa frase, fora da caridade não há salvação, se fosse fora do Espiritismo não há salvação, o Chico Xavier disse que ele teria tomado outro caminho. Mas é fora da caridade. E a gente já aprendeu, mas não custa repetir. A caridade é muito ampla, a caridade é muito vasta. A gente que se molda, a gente que se fixa somente na caridade material, no dinheirinho, naquela esmola. Não é só isso, é muito mais do que isso. A gente já viu em capítulos anteriores N maneiras da caridade. N maneiras. Então, é nisso que ele vem nos ensinar hoje. Os espíritas é nesse entendimento. Como a gente viu, hoje é pró e contra. A gente viu há pouco tempo o capítulo do André Luiz, né, que ele dizia aqui, recapitulando, ó, nem castigo nem perdão. E ele vai dizer o que lá? Que a nossa conduta é o processo, a nossa consciência é o tribunal. Então quem vai nos julgar ou quem vai nos condenar ou absolver, seremos nós mesmos. Porque eu trago na minha consciência, repito, a noção de bem e mal. E a gente sabe. E o Evangelho vem só reforçando isso. Por quê? Porque se eu me perder, o Evangelho vai ser a minha bússola. É aí que eu vou lembrar que aqui no capítulo 17, do Sede Perfeitos, o item 3 vai me explicar o que é o homem de bem. Que nós já falamos aqui, mas não custa e não me importa em repetir. É bom deixar isso vivo nas nossas memórias, porque assim, vivo na memória, é para praticar. O homem de bem é aquele que acredita na justiça divina, é aquele que acredita no amor divino, é aquele que entende as leis divinas e sabe seguir a sua vida pautado nelas, ou seja, sem transgredi-las. Esse é o homem de bem. É aí que vai ser o bom espírita. É aí que vai ter essa compreensão que é o que o Evangelho também fala. É através do Evangelho que também vai ter o equilíbrio para saber dosar tudo isso daí. E aí eu vou sempre ser pró-Cristo e nunca contra o Cristo. Porque o caminho é sofrido. Mas através dessa compreensão, desse entendimento de bem, que é o que Jesus me ensina, então o melhor a seguir é o caminho do Cristo. E é como ele começou o tema, fazendo menção a Lucas, capítulo 11, versículo 23. Quem não é comigo é contra mim.
E aí você poderia me dizer, então, Daniel, quer dizer que o ateu é contra Cristo? Não, ele pode não acreditar em Deus, mas às vezes a conduta dele, relembre a frase do André Luiz, conduta é o nosso processo, a consciência é o tribunal. Se esse ateu ele está fazendo bem, Divaldo Franco tem uma frase que diz, antes o ateu com muitas boas ações do que um religioso hipócrita, do que um religioso malévolo. Não é? Como nós vimos também no Evangelho, em outras lições aqui, que tem a afabilidade, a doçura na boca, que tem os preceitos, que tem os ensinamentos de Jesus, abate pronto nas respostas, mas as atitudes são ruins. Então de que vale? De que está servindo? Sabe falar do bem, mas pratica o mal. E aí, está no meio termo? Não, é o que está praticando que vai contar. É como o exemplo que eu falei do ateu. Então, que sejamos pró-Cristo, que façamos o bem pela compreensão. Como disse há pouco, a compreensão nos permite aceitação, não conformismo, compreensão. Isso sim. Faça a sua leitura acerca desse capítulo Sede Perfeitos. Releia o homem de bem que tanto nos fala do Evangelho. E aí a gente vai perceber quão longe nós estamos, mas não é impossível de alcançar esse caminho. Porque basta eu querer. É como aquela música. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. E não é? O que é isso? É o livre-arbítrio que Deus nos concede. E aí? Eu vou continuar no mal? Até quando? E para quê? Se já é difícil, a oportunidade de mudar sempre nos é concedida. Mas precisa mudar a minha consciência, o meu raciocínio. E que eu mude pautado no bem. Porque vai ser bem melhor, sem dúvida. Faça a sua leitura do Evangelho. Compreenda. Busque a compreensão. Sem dúvida, a espiritualidade amiga vai te ajudar a discernir sempre. E o bem e o mal, a gente sempre pode escolher. Mas que sempre escolhamos o bem. Eu vou ficando por aqui. Obrigado da sua companhia. E até ao próximo capítulo. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.